Boa tarde, turma. Então, nós vamos continuar com o nosso estudo. Eu vou retomar o que eu falei na última aula e fazer exemplos numéricos. É um momento de um certo salto para um mundo muito abstrato. Então, é uma hora que a gente precisa tomar muito cuidado de fazer exemplos numéricos para perceber o que a gente está fazendo. Senão a gente se perde nesse mundo abstrato dessa ideia muito geral chamada espaços vetoriais. Bom, então o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é um conjunto que tem duas operações: soma e produto por escalar. Eu podia não falar a palavra vetorial. Um conjunto com duas operações. Soma objetos e multiplica por um número real. Por exemplo, funções. Você pode ter duas funções e pode somá-las. Pode multiplicar por um número real, a função. Função seno, você pode multiplicar por 5, e você pode fazer seno mais cosseno. Então, você tem duas operações. Uma que é somar funções e dar uma função, e a outra é pegar uma função e multiplicar por um número. Essas operações têm que ter propriedades muito básicas, muito simples. A impressão que dá é assim: poxa, se isso falhar, não dá para fazer nada. Isso é muito uma coisa mais chão. A soma é comutativa. F mais G, G mais F. Se eu não somar funções, não for comutativo, o que eu vou fazer nesse mundo? Tá? A ordem no tempo. Aqui diz que a ordem não importa, aqui é a ordem no tempo. Se eu fizer U mais V, depois W, é a mesma coisa que fazer primeiro V mais W, depois U. Se eu multiplicar também. Se eu multiplicar primeiro por um número real beta, depois o resultado pelo número real alfa, é a mesma coisa que se eu multiplicar o alfa e o beta primeiro e depois multiplicar. Falei, por funções funciona. Matrizes também é assim, né? Matrizes, você pode multiplicar uma matriz por um número real, depois multiplicar por outro número real. E dá a mesma coisa se antes de multiplicar a matriz, você multiplicar os dois números entre si e depois multiplicar a matriz. O elemento neutro da multiplicação, o número real 1 atua como elemento neutro. O elemento neutro da adição, a adição entre vetores. Então, o elemento neutro é vetor na adição. É o vetor nulo. E o elemento neutro na multiplicação é número real. É o número real 1, que é o neutro. E distributivas, que é o mínimo para se trabalhar. Se eu falar desse jeito, é um conjunto com duas operações, ninguém vai pensar em vetores. O problema é que os vetores foram um exemplo mais natural, primeiro, histórico, e como isso tudo tem aplicações na física, a gente acabou herdando o linguajar que veio dos vetores. Tá? E o primeiro exemplo que nós temos são os vetores no espaço. Isso é um espaço vetorial. Soma de vetores, tudo isso, e multiplicar vetor por escalar. Observa que eu não introduzi nessas propriedades o produto entre objetos, entre eles mesmos. Eu não estou considerando o produto de um vetor por outro. Lembra que eu comentei isso na aula passada? Você fala, mas existe produto de um vetor por outro. Existe, mas ele não funciona tão bem. Então, eu não vou pôr isso na minha lista de desejos. Porque se eu fizer produto de dois vetores, por exemplo, lá no espaço dos vetores, no espaço tridimensional, você lembra que a gente tinha o produto vetorial, mas se nós trocávamos a ordem, mudava o sinal? Então, o produto não é tão bem comportado. Nas matrizes, matriz A por B por BA não é igual. Bom, então, o produto deixei de lado, peguei só o que funciona. As ênuplas, com a operação de somar ênupla e multiplicar uma ênupla por um número. Por que é o R3, se eu tiver com N ternas ordenadas? Por que é interessante pensar com mais coordenadas? Vou fazer um exemplo daqui a pouco, ainda na aula de hoje, que eu vou pegar um sistema no R4, um sistema com 4 incógnitas, e vou olhar a solução do sistema.
Solução do sistema de 4 em quartos são 4 números. Então não é uma terna, é uma quádrupla. Por isso que é interessante pensar no Rn com n maior do que 2, 3. As matrizes M por N formam um espaço vetorial. Funções, polinômios sem restrição de grau e polinômios de grau baixo. Se olhar os polinômios de grau menor ou igual que n, esse conjunto forma um espaço vetorial. Essa lista ela é legal. Você fala, mas vou te dar um exemplo de uma coisa que mostra por que isso vai ser importante. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer tudo aquilo que nós fizemos com os vetores no espaço até agora, a geometria analítica com o tratamento vetorial, eu vou tentar fazer para todos esses caras, só a partir destas propriedades. Qual a vantagem? Vou te dar um exemplo. Lembra uma coisa que nós fizemos lá na geometria analítica no espaço? Tinha um plano, tinha um ponto fora, e a gente achava qual era o mais perto desse ponto. O ponto do plano mais próximo do outro. E a gente usou técnicas de geometria analítica para fazer isso. Quer ver um contexto em que se coloca a mesma situação? Só que é outro mundo. E o legal é que para resolver essa pergunta nesse outro mundo, eu faço a mesma estratégia. O legal é perceber isso, que aquela estratégia que a gente fez para fazer geometria analítica, ela dá certo em outros contextos. E a gente vai estudar todos de uma vez só. Existe uma coisa que é muito comum em laboratórios, que é o seguinte: você vai estudar uma função, um fenômeno, e você obtém dados sobre aquele fenômeno, faz medições. E aí, você obtém uma série de dados que refletem um fenômeno. Em geral, o pesquisador sabe a natureza da função que está aqui. Muitas vezes ele sabe que ela está mais ou menos alinhados, que os pontos estão mais ou menos alinhados. Às vezes ele sabe que não tem nada de alinhamento. Às vezes ele tem, por exemplo, uma coisa que ele sabe que é uma exponencial, porque ele conhece a natureza do fenômeno que ele está estudando. Decaimento radioativo, queda no crescimento da população. Ele conhece a natureza do fenômeno e ele sabe mais ou menos qual é a função. Então, mas imagine que você está no laboratório, pegou esses pontos e você sabe que é uma reta. Uma reta vai funcionar legal. Pergunta, qual reta? Tinha uma F. Qual reta eu vou pegar aqui? Tem uma técnica. Podia ser essa, podia ser uma outra. Tem uma técnica para escolher qual é a reta. Tem uma técnica muito conhecida, que talvez você já tenha ouvido falar, que chama técnica dos mínimos quadrados. Se não ouviram, vocês vão ouvir falar disso. Bom, sabe o que está sendo feito aqui? Eu tenho uma função, eu tenho o espaço das funções que são retas, e sabe o que eu quero achar? Essa função, não sei se ela está no espaço das retas, ela pode ser, né, do jeito que eu peguei os dados, ela não está uma reta, né? Porque os meus dados não estão alinhados. Então, do jeito que eu tenho, do jeito que o laboratório me deu a informação, eu não posso falar, eu vou calcular a reta. Não é uma reta. Os dados não estão 100% alinhados. Mas eu estou percebendo que eles estão mais ou menos alinhados. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero achar dentro do mundo das retas, qual é a reta que está mais próxima dessa função. A frase é a mesma que eu acabei de falar para vetores. Você tinha um plano, um ponto fora. Você queria saber qual era o elemento do plano mais próximo desse ponto. Eu tenho uma função e um conjunto fora de um conjunto de retas. Eu quero achar qual é a reta mais perto desse ponto. Você fala, mas o que quer dizer mais perto? A gente tem que ter uma noção de métrica, de distância, de projeção ortogonal. E o que é mais legal? Tudo aquilo que a gente fez aqui é possível fazer em geral. E aí, quando você vai ver esse problema, você fala, sim, claro, projeta essa função sobre esse espaço
e pega o ponto mais perto. E você acabou de obter a reta que melhor aproxima aqueles pontos. E aí você muda o contexto e você faz a mesma coisa. Você muda o problema. Agora eu não quero mais uma reta. Eu sei que o meu fenômeno não é dado por reta. Bom, você pega a função, vê qual é o conjunto de funções do seu fenômeno e projeta essa função sobre esse conjunto. A ideia funciona para qualquer contexto. Isso é muito rico, isso é muito interessante. É isso que a gente está tentando fazer. Tá? Por isso que isso é importante. Então, como eu estou acabando de dizer, eu quero mostrar para vocês que a gente consegue fazer aquilo que a gente fez aqui só a partir disso. Então, uma das coisas que era importante, a gente tinha que falar em combinação linear, LI, LD, falar em base. E eu quero mostrar para vocês que dá para fazer do mesmo jeito em qualquer um desses contextos. Então eu vou fazer um exercício. Te dou 3 matrizes e quero saber se elas são LI ou LD. Pode soar um pouco estranho, né? A gente falava em LI e LD para vetores. Tinha um apelo geométrico. O que era LI e LD para vetores? Era apontar na mesma direção. Eu sabia quando é que 3 vetores eram LD. Se eles estavam apontando, se eles eram paralelos a um plano. Se eles ocupavam as 3 dimensões do espaço, eles eram LI. A gente tinha um olhar geométrico muito claro. Mas na hora de fazer a continha de LI e LD, eu não fazia umas continhas. É esse o grande lance. Eu posso fazer as mesmas continhas. Quer saber se essas 3 matrizes são LI ou LD? Faz o seguinte. O que é LI e LD? Eu faço alfa vezes A, mais beta vezes B, mais gama vezes C igual a 0. Se elas forem LI, o que a gente vai concluir sobre o alfa, beta e gama? Que eles são 0. E se elas forem LD, não. Quer dizer que essa álgebra funciona também para matrizes. Claro, alfa, 2, 1, menos 1, 3, mais beta, 1, 1, 2, menos 1, mais gama, 3, 1, menos 4, 7, igual a 0. É claro que a álgebra funciona para matrizes. Matriz é super adaptada para fazer álgebra. Pois é isso que eu estou tentando discutir com vocês. Então, se eu juntar tudo, eu vou obter 2 alfa mais beta mais 3 gama, alfa mais beta mais gama, vou obter menos alfa mais 2 beta menos 4 gama e vou obter 3 alfa menos beta mais 7 gama e aí vou tentar descobrir se 2 alfa mais beta mais 3 gama igual a 0, alfa mais beta mais gama igual a 0, menos alfa mais 2 beta menos 4 gama igual a 0, 3 alfa menos beta mais 7 gama igual a 0, se eu consigo resolver esse sistema. Comentário que eu já fiz na aula passada. Quando eu estava no espaço, eu comecei com a intuição geométrica e construí o conceito de LI de forma algébrica. Estou fazendo o contrário. Eu não tenho intuição geométrica nas matrizes para falar se elas são LI ou LD. Mas eu estou tratando a partir da álgebra e eu vou dizer se elas são LI ou LD. Agora eu tenho que resolver esse sistema. Somando essas duas aqui, você tem que 3 beta, somando a segunda e a terceira, cancela o alfa, 3 beta menos 3 gama igual a 0. Então, beta igual a gama.
se beta é igual a gama, vamos ver o que, tá certo? Vamos ver o que fica nas outras equações. 2 alfa mais 4 beta igual a 0. Porque beta é igual a gama. Essa aqui, alfa mais 2 beta igual a 0. Ah, estava louco para tentar resolver, mas é igual, né? Vocês perceberam que é a mesma informação? Tá. Terceira equação. Menos alfa, como eles são iguais, menos 2 beta igual a 0. Puxa vida. Quarta equação. 3 alfa é aqui mais 6 beta igual a 0. E eu louco para calcular alfa e beta. O que eu estou concluindo sobre o sistema? Ele é... Essas equações não são todas iguais? Então dá para calcular exatamente alfa e beta e gama? Porque esse sistema aqui, apesar de ter 4 equações, ele é indeterminado e as matrizes são o quê? LD. Quer ver? Ele tem muitas soluções, não tem? Vocês perceberam que eu não consigo identificar um valor único para alfa, beta e gama? Então dá um chute qualquer aqui. Você sabe que alfa é igual a menos 2 beta, né? Então vamos fazer beta igual a 1, igual a gama, e alfa igual a menos 2. Concorda? Isso significa, isso é uma solução do sistema, não é a única, mas isso significa que se eu pegar a matriz A, multiplicar por menos 2, pegar a matriz B, multiplicar por 1, pegar a matriz C, multiplicar por 1, dá a matriz nula. Ou seja, eu consegui fazer uma combinação linear de A, B e C com coeficientes não nulos e deu 0. Se fizer menos 2A dá 4, dá menos 4, mais 1 mais 3, dá 0. Aí, menos 2, mais 1 mais 1, 0. Está dando tudo 0. E sabe o que isso significa? Que essas matrizes, uma se escrevem como combinação linear da outra. Eu posso pegar o C, por exemplo, e dizer que a matriz C é igual a 2 vezes a matriz A menos a matriz B. Ou seja, eu escrevi C como combinação linear de A e B. Dá muito fantástico. Matrizes. Você já sabia somar matrizes, isolar, resolver sistemas envolvendo matrizes. Você já dominava essa álgebra de matrizes. O que é que eu estou introduzindo nesse momento? Estou introduzindo a seguinte ideia. Essas matrizes são dependentes entre si. De modo que essa matriz C, de alguma forma que a gente vai ter que desenvolver essa visão geométrica, essa matriz C aponta nas direções de A e B. Como falava de vetores LD. Só que eu estou fazendo na ordem contrária. Com vetores eu sabia geometricamente e eu criei um tratamento algébrico. Aqui eu estou começando com o algébrico para criar um olhar geométrico. Essas matrizes não são independentes. Essa daqui está no espaço gerado por essas duas. Está no plano gerado. Essa é a linguagem que eu vou introduzir. Eu vou falar no plano gerado por essas duas matrizes. Exatamente igual eu falava plano gerado por 2 vetores. E essa matriz está no plano gerado. E o importante é que isso funciona bem. Alguma dúvida nesse exemplo? E B, bom, agora eu vou fazer um ao contrário. Agora eu vou fazer um, claro, isso aqui resultou que elas eram LD, né? Bom, a resposta aqui são LD. Agora eu vou fazer um exemplo que elas vão ser LI. Vou pegar outros números.
Mesma pergunta, eu quero saber se elas são LD. Então, eu tenho que tentar resolver essa equação. Quando que elas são LI, quando eu tentando resolver essa equação, necessariamente eu vou concluir que alfa, beta e gama são nulos. Aqui eu concluí que tem muitas soluções. Essa que eu escrevi é só uma. Tem outras, né? Se essa combinação linear é nula, tem outras, né? Pode multiplicar tudo por 5, que também dá uma combinação linear nula. Se você atribuir outro, começar com outro chute para beta, você vai obter outra solução, porque o sistema é indeterminado, né? Tem infinitas soluções. Agora, se eu começar com essas matrizes, 2, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 1, 0, 3, 2, menos 1. Aí eu vou obter 2 alfa mais 4 beta. Aqui não tem o gama porque tem um 0. Alfa mais 2 beta. Mais 3 gama. Aqui não vai ter alfa, vai ser beta mais 2 gama. E aqui eu vou obter 3 alfa mais beta menos gama. Aí o meu sistema vai ser outro. Eu tento resolver esse sistema. Logo de cara, alfa igual a menos 2 beta, na primeira equação. Se alfa é menos 2 beta, quando eu jogo na segunda equação, ponho alfa menos 2 beta, fica menos 2 beta com 2 beta, já saiu que gama é igual a 0. Se gama é igual a 0, jogo na terceira equação, beta é igual a 0. Se beta é igual a 0 na primeira equação, alfa é igual a 0. Beta e gama é igual a 0, alfa é igual a 0. Alfa é igual a 0. Ah, então se eu quero fazer alfa A mais beta B mais gama C igual a 0, necessariamente alfa, beta e gama são nulos. Então, o que as matrizes são? Ali. Então, nesse momento, o que eu estou mostrando concretamente para vocês é que aquele linguajar que eu usei nos vetores, LI, LD, eu consigo fazer aqui apenas porque eu tenho essas operações. Eu sei multiplicar vetor por número real, eu sei somar vetor. Então, como eu tenho essas operações, eu consigo trazer aquela linguajar para cá. O resto que eu disse, eu anunciei, não mostrei para vocês ainda que vai ser tão útil, que eu vou achar o ponto mais perto, essas coisas eu não fiz. O que eu fiz mesmo é mostrar, aquele linguajar está se aplicando. Quer ver um outro exemplo? Vocês conhecem essa fórmula? Cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Lembrava? Isso é fundamental para calcular integrais. Como é que você calcula a integral de cosseno ao quadrado? Faz isso, né? Você lembra de onde vem isso, né? Você faz cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1.
e cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a cosseno de 2θ. Soma, mata o seno com menos seno. 2 cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ. Lembram disso? Nessa linguagem que eu estou falando, eu estou dizendo que cosseno quadrado de t é igual a meio vezes 1 mais meio vezes cosseno de 2t. Então, cosseno quadrado é combinação linear das funções 1 e cosseno de 2t. De novo, só linguagem. Vocês sabiam essa fórmula da trigonometria do ensino médio. O que eu fiz aqui nesse pequeno comentário é dizer, olha, aquela fórmula eu consigo falar usando aquelas palavras que eu falava quando eu estava falando de vetores. Por enquanto só estou falando isso, só estou trazendo para um mundo mais geral aquela linguagem que eu usei para vetores. Estamos juntos? Vocês lembram que a gente falava, e a gente, quando a gente estava fazendo geometria, tinha muita importância a seguinte estratégia. Eu estava lá no espaço com 3 dimensões, os vetores. Aí eu pegava um vetor e pegava a reta gerada por aquele vetor. Eu pegava 2 vetores e eu pegava o plano gerado por 2 vetores. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aí qual vai ser a linguajar? Eu não vou falar em plano, não vou falar em reta. Eu não sei quantos elementos eu vou ter. Eu vou falar em subespaço. Então, mas é a mesma coisa. Vai ser exatamente a mesma coisa. Eu primeiro vou definir o que é um subespaço, depois eu vou falar em subespaço gerado por. Mas é a mesma coisa. Você pegava 2 vetores e ficava fazendo combinação linear, variando os escalares. E isso percorria um plano. Eu vou fazer a mesma coisa com esses elementos quaisquer. Então vai ter o subespaço gerado por 2 matrizes. Você vai falando, o que é o subespaço gerado por 2 matrizes? Que espaço é esse de matrizes? Tá, não sei o que é esse espaço, eu não enxergo o espaço gerado por matrizes. Mas o que eu vou perceber com o passar da construção é que dá para fazer a mesma coisa que a gente fazia no E3. Pegar o espaço gerado por 2 matrizes, pegar uma terceira matriz que não está e achar a matriz mais perto. Nesse instante, a gente nem sabe o que é a matriz mais perto. Mas lembra aquele exemplo que eu falei ali de interpolação? São essas coisas que a gente consegue fazer com essa linguagem. É muito interessante isso, né? É um pouco surpreendente que dê certo. Algo tão abstrato e funciona.
Isso é só uma definição para deixar tudo muito preciso, mas é muito óbvio o que eu estou falando, não é para se preocupar demais com isso, não vamos complicar. O que é um subespaço dentro de um espaço vetorial? É um espaço vetorial pequeno dentro do grande. Para que serve isso? Só para distinguir o que é subespaço vetorial do que não tem estrutura de espaço vetorial. Por exemplo, o que eu estou distinguindo quando eu faço isso? Se eu estou no R2, uma reta pode ser um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Uma circunferência não é. Uma circunferência não é um subespaço vetorial. Porque se eu somar vetores da circunferência, não fica na circunferência. Então, eu só estou dando uma definição para que a gente comece a entender exatamente esse ponto. Quando eu tinha um plano dentro do R3, se eu somasse vetores no plano, eu ficava no plano. Se eu tenho uma esfera, eu somo coisas na esfera, cai fora da esfera. Então, esfera não vai ser subespaço, plano vai ser. A gente vai ter que ver direitinho quando é que um plano é, não é sempre que plano é. E depois a gente vai detalhar isso, tá? Mas essa que é a ideia de subespaço. Por exemplo, os polinômios formam um subespaço no espaço vetorial de todas as funções. Não é qualquer subconjunto de um espaço vetorial que é um espaço vetorial. Por exemplo, dentro de R, esse é o primeiro exemplo. 2. Q está contido em R e não é subespaço. Porque o Q próprio já não é fechado para multiplicação por escalares. Se eu fizer raiz de 2 vezes 3 meios, isso não pertence a Q. 3 meios é um vetor de Q, raiz de 2 é um real, se eu multiplicar não fica em Q. Então, ser subespaço vetorial, essencialmente é um problema de ser fechado pela operação, de ser um mundinho que você não cai fora dele. Polinômios dentro das funções. Todo polinômio está dentro do mundo das funções. E se você ficar operando dentro do mundo dos polinômios, você não cai fora do mundo dos polinômios. Isso que é a ideia de espaço vetorial. É um mundo fechado em si. Se você opera dentro dele, você não cai fora. É só isso que é um subespaço. Oi. Tá. Esse aqui, né? Eu já retomo. Vou tentar falar com outras palavras. O que é um subespaço vetorial? Tem que ter duas coisas. Primeiro, ele próprio tem que ser um espaço vetorial. Senão ele não merece ser chamado de subespaço vetorial.
Ele não mereceria o vetorial, se ele próprio não fosse um espaço vetorial. E por que o sub? Porque ele tem que estar dentro do outro, para merecer ser chamado de subespaço daquele lá. Então, o que é um subespaço vetorial? É um pedaço de um espaço vetorial maior que mantém a propriedade de ser espaço vetorial. Uma das propriedades de espaço vetorial é que se multiplica por escalar. E tudo se comporta bem. Será que os racionais dentro de R, ele é um subespaço vetorial? Ah, ele está dentro. Ele satisfaz o sub. Ele é um pedaço de R. Mas será que ele merece ser chamado de subespaço vetorial? Ele não tem a propriedade da multiplicação por escalar. O meu escalar é sempre número real. Se eu pegar um número racional e multiplicar por um real, ele pode, nem sempre, mas ele pode cair fora de Q. Então, o Q não tem a estrutura de ser um espaço vetorial. Uma maneira de identificar se uma coisa é um espaço vetorial é verificar se o zero está lá dentro, se o vetor nulo está lá dentro, se ele é fechado para soma e se ele é fechado para multiplicação por escalar. Fechado significa você opera, não cai fora. É isso que significa ser fechado. Então, oi. Então, dentro de um espaço vetorial, posso ter números que não são... Espaços que não são subespaços. Eu vou dar exemplos. Vou dar mais exemplos. Qual que é a característica? É saber se aquele mundo é autocontido, no sentido de que se eu opero, eu não caio fora. Essa que é a essência dessa ideia. Vou fazer o exemplo 3 aqui. Eu já falei desse exemplo, mas agora eu vou fazer com mais detalhes e com essa linguagem já estabelecida. Meu espaço V é o R2, plano. Nós já sabemos que esse funciona bem como espaço vetorial. Tudo dá certo. Eram os vetores com dimensão 2. A gente trabalhava com dimensão 3, agora tudo dimensão 2. Vou fazer dois casos. Caso A, o seguinte conjunto U. O conjunto dos pares ordenados, XY do R2, tais que o Y é igual a 3x. E vou fazer exemplo B. Não vou chamar de U, porque está no mesmo exemplo, vou chamar de W. Os pares ordenados do R2, tais que o Y é igual a 3x mais 1. O primeiro é um subespaço vetorial, o segundo não é. Isso que a gente vai entender. Os dois são retas. Um é subespaço, o outro não. Esse é o U, conjunto de todos os pares ordenados em que o Y é 3x. É o gráfico da reta, Y igual a 3x. Agora o V. O V são todos os pares ordenados em que o Y é 3x mais 1. Então, é a reta paralela àquela, só que passa pelo y igual a 1. Raiz menos 1/3.
U é subespaço vetorial. Sabe por quê? Pega um vetor em U. Ele é do tipo x1, 3x1. Porque o que caracteriza estar em U? Estar em U é que o y é o triplo. Então, algum elemento daqui, ele é do tipo x1, 3x1. Pega um V. Ele é do tipo x2, 3x2. O que dá U mais V? x1 mais x2, 3x1 mais x2. Que também está em U. Eu estou dizendo uma coisa absolutamente simples, que a soma de dois elementos de U está em U. Por que esse exemplo é legal? Porque, lembra, quando eu fiz geometria analítica, eu estava o tempo inteiro olhando a intuição geométrica e fui tirando a coisa algébrica. Vocês viram que eu fiz aqui um argumento algébrico, que a soma de vetores é vetor e não... Vamos olhar geometricamente e ver que isso era óbvio? O que é um x1, 3x1? Como é que eu represento esse vetor? É alguma coisa que está aqui nessa reta laranja. O que é o x2, 3x2? É outro que está aqui também. Soma os dois. Dá alguma coisa que está na direção da reta laranja. Por isso que ele é um espaço vetorial. Agora vamos olhar o cor-de-rosa. W não é subespaço vetorial. Por quê? Pega um U, x1, 3x1 mais 1. Pega um V, x2, 3x2 mais 1. O que dá U mais V? x1 mais x2, 3. O que dá U mais V? x1 mais x2, 3. x1 mais x2 mais 2. Opa! x1, x2. 3 vezes x1, x2. Mais 2? Não, tinha que ser quanto para estar no W? 1. Isso não está legal. U mais V não pertence a W. Então o W não é espaço vetorial. Você soma vetores e cai fora. Ele não tem estrutura de espaço vetorial. Qual que é a visão geométrica? Por que a reta que não passa pela origem, essa é a coisa fundamental de olhar para... Assim, para saber se uma coisa é espaço vetorial, a primeira coisa que eu olho é o zero está lá? Se o zero não está, dançou. O que está acontecendo nesse caso aqui? Nessa reta segunda, que é o W, olha o que está acontecendo. Eu pego um vetor que está em W. Pego outro vetor que está em W. Somo. Vai ficar um vetor em W? Quando eles passavam pela origem, ficava, né? Olha que a importância de ter o zero no bichinho. Quando o zero está lá, as coisas funcionam. A soma de dois vetores do U ficava em U. A de 2 do W não fica em W. Então, essa que é a ideia de espaço vetorial, de subespaço vetorial. O meu elemento tem que ele próprio ser um espaço, no sentido de ser fechado para a soma.
E nesse caso não é. É bonito esse exemplo. Tem uns exemplos completamente abstratos. E aí eu repito o que eu estou falando várias vezes. Quando a coisa é super abstrata, eu não estou mais enxergando essa ideia geométrica de somar vetores e ficar dentro do espaço. Aí eu uso só o ferramental algébrico. Por exemplo, o conjunto das funções deriváveis é subespaço vetorial do conjunto das funções contínuas. E agora eu não estou mais enxergando essa coisa que eu acabei de fazer um desenho ali com as flechinhas no R2, agora eu não estou enxergando isso. O que eu estou dizendo? Eu tenho o mundo das funções contínuas, é um mundo grandão. As funções deriváveis estão aqui dentro. Então é sub. E as deriváveis têm estrutura de espaço vetorial? Se eu somo deriváveis, dá derivável? Dá. Se eu multiplico uma derivável por uma constante, dá derivável? Tanto dá que vocês sabem regra de derivação. A função nula é derivável? É. Então o mundo das deriváveis é um subespaço vetorial. E permite que a gente faça construções dentro dele. Mais um exemplo bem abstrato. Eu não sei o quanto que vocês já receberam essa informação. Sabe matriz e matriz transposta? As matrizes que são iguais à transposta são muito importantes. Não sei se vocês já tinham ouvido essa informação. Não é à toa que se fala em transposta. As matrizes que coincidem com a matriz transposta, elas são particularmente importantes. Elas têm nome. Alguém já viu o nome de quando uma matriz que é igual à transposta, que nome tem? Simétrica. São matrizes simétricas. Essas matrizes são super... Tem um monte de fenômenos concretos, importantes, que quando a gente vai estudar, cai em matriz simétrica. E... tem alguns, assim, por exemplo, um estudo que é super importante, que a pergunta se as matrizes são simétricas ou não, é o seguinte, não sei, algum dia vocês vão lidar com isso em tecnologia. Você tem estados em que uma partícula pode estar no plano, estou falando em movimento. Imagina que uma partícula está aqui e eu sei que ela pode ou não ir para o ponto I', J', e tem uma probabilidade disso ocorrer. Isso é um fenômeno super estudado. Por exemplo, isso aqui pode ser pontos vizinhos. Esse ponto tem uma propriedade e eu quero saber se ele vai passar a propriedade para o vizinho. Por exemplo, esse ponto está gripado, eu quero saber se o vizinho vai ficar gripado. Isso é usado, por exemplo, em epidemiologia. Passar a propriedade. Pode ser radiação. Eu quero saber se um objeto estando radiativo, se ele vai passar para o seguinte. Isso é usado em estudo de células que se contaminam. Eu tenho uma célula que está com um tumor,
Isso é usado em medicina, exatamente esse exemplo é um exemplo real. Uma célula está com tumor, eu quero saber se ela vai contaminar a célula vizinha ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, tem uma certa probabilidade. Probabilidade de que a célula que está na posição IJ passe uma característica para a célula que está na posição I', J'. Tem uma probabilidade disso ocorrer. Eu chamo essa probabilidade de A e J. E eu coloco numa matriz um monte de números que são as probabilidades de coisas ocorrerem. Uma pergunta relevante é saber se a probabilidade desta célula contaminar essa é igual à probabilidade dessa contaminar essa. Supondo que essa está doente e essa não, e vice-versa, que essa está doente e essa não. A contaminação é simétrica? Passa de uma para outra? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de estudos. E saber se é simétrica ou não tem relevância nesses estudos. Por isso que matrizes simétricas são importantes. Então, as matrizes simétricas, elas formam um subespaço vetorial em espaço das matrizes M por N. Na verdade, nas matrizes quadradas, né? Porque se ela for simétrica, ela é quadrada. Aquele exemplo que eu acabei de fazer aqui, no R2, ele é mais geral. Vou fazer no R3, e aí você vai perceber que ele tem uma estrutura bem geral. Lembra dos nossos vetores dados por 3 coordenadas no R3? Como é que era a equação de plano? Era a equação gerada por eles. Em geral, tinha que ter um ponto por onde passava. Agora, observa o seguinte, se eu escrever U igual ao conjunto dos x, yz do R3, que são dados pela seguinte fórmula: x é lambda U mais μv, com lambda e μ pertencente a R. U é subespaço de R3. Vocês observaram que eu fiz a equação de plano, mas eu não escrevi o ponto por onde passa? Eu escrevi a equação paramétrica do seguinte plano: x igual a lambda U1 mais μv1, y igual a lambda U2 mais μv2, z igual a lambda U3 mais μv3. Essas são as equações vetoriais, equação vetorial não, equações paramétricas de um plano. Mas você percebeu que não tem o ponto aqui? O ponto que não tem é quem, na verdade? A origem. O que eu fiz foi pegar 2 vetores, U e V, e peguei o plano gerado por U e V. Mas é o plano que passa pela origem. Isso é um subespaço do R3. Se eu pegar 2 vetores aqui dentro desse plano e somar, eu continuo dentro do plano. E tem todas as propriedades que eu preciso para ser um espaço vetorial. Agora, se eu fizer o seguinte,
Se eu pegar um plano passando por um ponto P e esse plano não passar pela origem, aí não é mais subespaço vetorial. Imagina um plano que não passe pela origem. Pegue dois vetores. Com extremidades nesse plano. A hora que você somar os vetores, vai ficar com extremidade no plano? E se o plano passa pela origem, quando eu somo, fica. Então, planos que passem pela origem formam subespaço vetorial. Planos que não passam pela origem, precisa tomar cuidado. Aí vai depender da posição desse ponto e desses vetores. Porque não estou dizendo que sempre, se eu usar como ponto um ponto fora, que não vai passar pela origem, ele pode passar, né? Eu poderia escrever esse plano a partir de um vetor, de um ponto que está lá e ele ainda passa pela origem. O que tem que ver é se ele passa ou não pela origem, né? Se ele não passar pela origem, não é espaço vetorial. Não é subespaço vetorial. Vou fazer mais um último exemplo para mostrar essa diferença. Um último exemplo, também algébrico. E depois a gente continua construindo as ideias mais relevantes. Na verdade, esse exemplo seria 7, né? Porque aqui ele é 6. Vou pegar um sistema linear homogêneo. Vou resolver o sistema linear homogêneo. 2 equações, 4 incógnitas. Método do escalonamento. Pego a primeira equação, multiplico por menos 2 e somo na segunda. A primeira fica do jeito que está. E a segunda fica. Menos 2x com 2x elimina. Menos 2y com 3y fica y. Menos com menos mais 2z com z dá 3z. Menos 4t com menos t, menos 5t igual a 0. O sistema está escalonado. Não tem mais como continuar escalonando. Tem 2 incógnitas livres, z e t. É indeterminado. Eu sei que y é igual a menos 3z mais 5t. E o x eu jogo nessa equação. Fica x menos 3z mais 5t, que é o y, menos z mais 2t, igual a 0, da onde sai que o x é igual menos 4z, 4z, 7t
menos 7t. Então, quem é o conjunto de solução dessa equação, desse sistema? É o conjunto das quádruplas com a seguinte cara: 4z menos 7t, menos 3z mais 5t, zt, com z e t pertencentes a R. Normal? Resolvi o sistema? Alguma dúvida na resolução do sistema? Esse conjunto é um subespaço vetorial do R4. É muito legal. Esse conjunto de solução é um plano de 2 dimensões no espaço com 4 dimensões. Por quê? Porque uma quádrupla tá, deixa eu escrever de outro jeito. Está vendo a quádrupla que é uma solução? Ela se escreve do seguinte jeito: ela é z vezes 4 menos 3, 1, 0, mais t vezes menos 7, 5, 0, 1. Z e t são reais quaisquer. Sabe o que é isso? Combinação linear de 2 vetores no R4, com coeficientes z e t. Qual é a diferença entre isso e isso que eu tinha escrito aqui? Lembra que eu tinha escrito aqui que era lambda, o 1, o 2, o 3, mais mi, V1, V2, V3? Não tem diferença nenhuma. Só que aqui eram 3 coordenadas, eu podia fazer um desenho no R3 e pensar em vetor. Aqui são 4 coordenadas. Não vou fazer desenho nenhum. Mas é combinação linear de 2 quádruplas. O que eu chamo isso? Isso aqui é um plano. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Estou trazendo para um monte de contextos gerais, algébricos, aquela linguagem que a gente fazia na geometria analítica. E chamo isso de um espaço de vetores de um plano no R4. E é um subespaço vetorial. Se você pegar 2 elementos desse tipo, 4z1 menos 7t1 menos 3z1 mais 5t1 z1 t1. Agora dou outros valores para z e t. 4z2 menos 7t2, menos 3z2 mais 5t2, z2, t2. Se eu somar, o que vai ser a primeira coordenada? Acho que nem precisa fazer todas, né? A hora que eu somo, isso aqui não é 4, z1 mais z2, menos 7, t1 mais t2? E a mesma coisa vai nas outras coordenadas? Então, se uma estrutura tem 4z1 menos 7t1, a outra é 4z2 menos 7t2 e eu somo, continua sendo 4 alguma coisa z menos 7 alguma coisa t. Então, a soma de objetos com essa estrutura tem essa estrutura. No fundo, não é diferente do y igual a 3x, que quando eu somei continuou sendo, e quando eu fiz 3x mais 1, na hora que eu somei, lembra que deu 3x mais 2?
e deu errado, é a mesma coisa. E a tentação de fazer geometria em 4 dimensões é enorme, né? Isso é um plano com 2 dimensões no espaço de 4. E eu posso escrever aqui a equação, são as equações vetoriais do plano. Eu posso escrever equação paramétrica, saber se eles são, pegar um outro plano, saber se é paralelo. Fazer tudo o que a gente fazia. Dá para fazer tudo igual. A mesma geometria. Se eu pegar um sistema não homogêneo, as soluções não formam espaço vetorial. Isso é específico do sistema homogêneo. Se você pegar o seguinte sistema, pegar as mesmas equações, só que agora eu coloquei aqui 1 e 2 aqui. Dá para resolver do mesmo jeito. Vocês concordam que dá para resolver do mesmo jeito? Lembra que quando eu escalonei aqui? Aqui vai ficar 1. E quando eu multiplicar por menos 2 e somar, multiplico por menos 2 e somo aqui, ficou 0. Vocês acompanharam a minha conta? Se aqui começa com 1 e 2, quando eu multipliquei por menos 2 para somar, aqui ficou 1, aqui ficou 0. Então, o que fica o conjunto de solução desse sistema? O y é igual 3z menos 7t, z, t, só o x que ficou diferente. Porque o x tem uma constante 1 aqui. Então, o x é 1 mais 4z menos 7t. E aí, os elementos do conjunto de solução se escrevem como 1, 0, 0, 0, mais z vezes a mesma coisa, mais t vezes a mesma coisa. E isso não é um subespaço vetorial. Ah, mas isso não tem dimensão 2? Tem. Ah, não é um plano? É. Agora, olha a... Vê se a seguinte frase começa a fazer algum sentido. Não quero que vocês achem essa frase linda de morrer hoje. Mas vê se faz algum sentido. Estou lá no espaço das quádruplas. Então, não estou enxergando geometria. Estou querendo fazer geometria. Mas, vocês viram como que se comporta? Muito parecido quando soma de vetores no R3. Vê se as seguintes frases não são naturais de serem ditas. A solução do homogêneo é um subespaço vetorial de dimensão 2, gerado por esses 2 vetores. E é um plano bidimensional, porque é por 2 vetores, passando pela origem. Do sistema não homogêneo, é um espaço de dimensão 2 gerado por 2 vetores, mas não passa pela origem. Então ele não é um subespaço vetorial. Ele também é um plano, mas ele é um plano que foi transladado, paralelo ao primeiro plano. Só que esse passa pela origem, é espaço vetorial. Esse não passa pela origem, ele é um plano que está deslocado, porque foi somado o vetor 1, 0, 0, 0. E aí desloquei o plano. É muito natural falar essas frases todas. E eu não estou dizendo que eu estou enxergando geometria no espaço com 4 dimensões. Eu estou exportando uma interpretação
que é clara no espaço com 3 dimensões. Mas ela funciona igual. A gente pode criar o conceito de vetor tangente, vetor perpendicular ao plano. E claro que o vetor perpendicular a esse plano vai ser igual ao vetor perpendicular a esse. E eles vão resultar paralelos. Embora eu não esteja enxergando o R4, não estou enxergando. Mas eu estou levando a geometria para lá. É muito bonito. Muito bonita essa construção. Bom, mais um passo em trazer para cá aquelas construções que a gente fez lá. Observe, como eu estou num mundo que pode ser qualquer coisa, vocês perceberam como ora eu estou dando exemplo em matrizes, ora eu estou dando exemplo de polinômios, ora eu estou dando exemplo de funções, soluções de sistema, então eu não sei do que eu estou falando, eu estou falando de tudo. Então preciso tomar cuidado, né? Não dá para escrever 3 vetores, né? Então, mas veja bem, definição. Tem um X contido em V, V espaço vetorial. Sx é o conjunto gerado por X. O que é isso? Isso é uma definição. É o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de X. Eu sei que eu estou repetindo algumas frases muitas vezes, talvez fique até cansativo, mas é importante insistir nisso. Quando eu tinha vetor geométrico, eu enxergava os vetores, eu fazia meu dedo aqui para mostrar os vetores, eu falava, vamos pegar 3 vetores no R3. Se eles apontarem para 3 direções distintas, o espaço gerado é tudo, porque eles pegam as 3 dimensões. Se os 3 vetores forem paralelos a um plano, eles não vão gerar o espaço com 3 dimensões, porque eles só estão apontando para 2. Tá? Isso era o que eu fazia aqui, porque eu podia fazer. Agora eu não posso fazer nada disso. Então, essa frase eu posso falar. É o análogo disso que eu acabei de falar. Pego um espaço vetorial, pego uns pontos, uns vetores lá dentro. O que é o conjunto gerado? Faz combinação linear com eles. E como eu não posso falar em direção, eu pego combinação linear. Pronto. Isso é o espaço gerado. Isso é o espaço gerado por essas duas ternas, por essas duas quádruplas. Todas as combinações lineares. Vetor plano lá na geometria analítica é o espaço gerado pelos vetores. Porque eu faço combinação linear dos vetores. Podia fazer das matrizes, podia fazer de funções. Fazer combinação linear de coisa. Por exemplo, pega o seguinte conjunto X. O que é o espaço gerado por X? É o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual que 3. Eu faço combinação linear de 1, de constante, x, x2, x3. Nem sempre é fácil descrever o espaço gerado. Eu acabei de dar um exemplo para vocês que tem uma coisa que é um pouco surpreendente. Se eu pegar x, a função 1 e a função cosseno de 2t, não é óbvio, mas é óbvio, que a função cosseno ao quadrado de t pertence ao espaço gerado.
Foi o que eu mostrei no começo da aula, quando eu falei que o cosseno ao quadrado é a combinação linear desses dois. Eu já fiz um comentário sobre a equação do calor na aula passada, agora vai fazer mais sentido esse comentário. O Fourier, quando começou a estudar a equação do calor, ele percebeu que ele conseguia fazer coisas em cima das funções seno de t, seno de 2t, seno de 3t, cosseno t, cosseno de 2t, cosseno de 3t. Ele sabia resolver a equação do calor se a distribuição inicial fosse desse tipo. Um calor numa barra. Tem uma barra. Se a distribuição de calor na barra fosse do tipo seno, ou do tipo seno de 2t, ele sabia resolver como é que evoluía a temperatura em cada ponto da barra. Isso o Fourier fez. Foi o começo disso. Era um problema inicial, muito simples. Hoje a gente diz que ele é muito simples. Então, mas o Fourier sabia isso. Se a distribuição de calor na barra for seno de t, eu sei dizer como é que ela vai evoluir no tempo. Se a distribuição inicial de calor for seno de 2t, aqui eu desenhei meio período, né? Aqui é seno de t, na verdade. Aqui é seno de t sobre 2, né? Porque eu aumentei o período. Tá. Para distribuições iniciais desse tipo, ele sabia resolver a equação do calor. E ele percebeu que a solução dele funcionava também se fizesse somas. E aí ele falou, poxa vida, eu sei resolver a equação do calor se a distribuição inicial de temperatura for combinação linear de senos e cossenos de nt. Que legal. Mas para que funções que eu sei resolver a equação do calor? Tudo que puder ser escrito assim. Ou seja, tudo que tiver no espaço gerado. E essa pergunta é relevante porque não era óbvio, mas ele sabia resolver a equação do calor para o cosseno ao quadrado. Porque o cosseno ao quadrado está no espaço gerado de 1 e cosseno. Super bonito isso. Bom, então, perceberam que basta eu ter combinação linear que eu posso falar disso? Hoje eu já falei em LI e LD, né? Definição. X é uma base de V se os elementos, podia falar vetores, né? Se os vetores de X forem LI e o espaço gerado for todo o espaço. Então, o que é uma base? Lá atrás eu falei em base, no R3, uma base, 3 vetores ali. Eu não preciso de vetor, não preciso de direção. Sabe o que é uma base? São vetores LI, no sentido algébrico, como eu fiz com matrizes, hoje no começo da aula, e que geram o espaço inteiro. Então, isso aqui é uma base do espaço dos polinômios. Por que é LI? Se fizer combinação linear disso igual a zero, tem que ser com coeficiente zero, senão gera um polinômio que não é nulo. É muito sutil, mas vale a pena chamar a atenção. Por que isso é uma base? Primeiro, porque ali
Imagina que alfa vezes 1 mais beta vezes x mais gama vezes x2 mais lambda sobre x3 dá 0. 0, 0, identicamente nulo. Função nula. Tem que ser alfa, beta, gama, e tudo nulo. Porque se alguém desses não for nulo, isso vira uma equação algébrica. Uma equação algébrica tem no máximo, de grau 3, tem no máximo 3 soluções. Ela não é identicamente nula. Ela só tem até 3 soluções. Lembra desse resultado de polinômios? Se você tem uma equação algébrica, o número de soluções é igual ao grau do polinômio, no máximo. Então, se eu tiver uma combinação linear de 1x, x2, x3 com coeficientes não nulos, isso é uma equação algébrica. Vai ter no máximo 3 pontos onde ela se anula. E, portanto, não vai ser a função nula. Se uma combinação linear der o polinômio nulo, é porque os coeficientes são todos nulos. Então, a lição é li. É super natural, né? Claro, x e x2 apontam na mesma direção? Claro que não. O que quer dizer x e x2 apontar na mesma direção? Não sei, mas é claro que não apontam. Não tem intuição geométrica, mas é claro que eles não podem estar apontando na mesma direção. Claro que eles têm que ser ali. Cada um está indo para um lado. Estranho, né? Mas vocês vão passar por isso, vocês vão começar a desenvolver, a disciplina vai pervertê-los a tal ponto que vocês vão achar natural dizer que x2 e x3 apontam em direções distintas. Seja lá o que for que isso signifique. E geram, né? Quando você faz combinação linear, variando alfa, beta, gama e lambda, você tem todos os polinômios de grau 3. Ah, então, polinômios de grau menor ou igual que 3. Eu tenho uma base. 1x, x2, x3. E a partir daí, dá para fazer tudo o que a gente fez em geometria analítica. Primeira coisa, qual a dimensão desse espaço? 4. Algum problema em falar que tem dimensão 4? Não, ninguém está querendo enxergar o espaço com dimensão 4. É o número de elementos da base. Como é que eu indico um vetor? Como é que eu indico um polinômio quando eu fixo a base? Ah, o polinômio eu vou indicar assim, olha. Que polinômio é esse? É o polinômio 1 mais 3x menos x2 mais 4x3. Quando eu fixo a base, eu não preciso ficar escrevendo a base o tempo inteiro. Eu só escrevo as coordenadas. E esse polinômio aqui? Bom, não tem constante, menos x, menos 3x2 e é de 1 de grau 2, né? E as coordenadas são essas. Então, e se eu multiplicar 1 por 0, 3 por menos 1, menos 1 por menos 3, 4 por 0 e somar tudo dá 0. Ah, então, o produto escalar entre eles é 0. Aí eu falo, bom, significado, eles são perpendiculares, mas o que quer dizer que eles são perpendiculares? Bom, vai ter um significado. E vocês estão percebendo que eu estou chegando muito perto de ter as mesmas ferramentas que a gente tinha antes? Ah, você pode falar então em produto escalar? Posso. O que é produto escalar? Eu vou ter que falar em módulo, ângulo, mas você vai falar em ângulo entre dois polinômios? Sim, claro. E o claro é porque essas coisas todas vão funcionar nesse novo contexto. Como? Fica uma conversa insana, né? Mas vocês estão começando a perceber que isso acaba ficando natural. Claro, não cheguei nesse ponto ainda, mas quando eu falo em base, eu tenho coordenadas. Se eu puder continuar essa conversa, eu vou ter produto escalar. Eu vou ter perpendicularismo. É claro que faz a pergunta, mas tem algum sentido? O pior é que tem, e é exatamente o sentido que tinha. Você vai ter o espaço dos polinômios de grau menor ou igual que 3, ele é um espaço de grau 4, de dimensão 4, daí você vai pegar um subespaço de dimensão 2, você vai pegar um vetor fora, e você quer achar o cara que está aqui mais perto. É o perpendicular.
E o que é o perpendicular? É o do produto escalar zero. E tudo tem significado. Você fala, mas o que quer dizer mais perto? Essa é a coisa mais rica. O que quer dizer mais perto? Pode até depender de diferentes problemas. Isso é muito rico. Você vai para o laboratório, dependendo do problema que você está trabalhando no laboratório, você pode ter a seguinte situação, isso é real. Tenho duas funções, dependendo do problema que você está resolvendo no laboratório, pode ser que o mais importante seja a maior distância entre elas. E aí você vai ter que usar isso como métrica. Isso chama distância do máximo. Pode ser, outro problema, que quando você tem as funções, que a distância entre elas seja a área entre elas. Aí você vai falar, é a distância da integral. Para cada problema, você vai ter uma métrica diferente, e o notável é que essa teoria vai funcionar do mesmo jeito, para a métrica que você colocar no problema. A teoria a gente faz uma vez só. Daí para cada problema você põe uma outra métrica e tudo funciona. É muito legal isso. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje.